meu nome é Bruno Moraes. Nesse vídeo, vamos tratar do assunto proteção de pintura. Nele vamos passar pelo caminho completo, da descontaminação, que é o preparo, até a aplicação do selante protetor. Bem-vindos à Artworks. Manter o seu carro sempre com algum tipo de cera, selante ou vitrificador aplicado sobre a pintura ajudará a manter o brilho e a sua boa aparência por anos. Por acaso já notou em algum carro que teve ou tem que com o passar do tempo a pintura perde o brilho? Começa a aparecer algumas marcas sobre ela, manchas e mesmo depois de lavado a pintura acaba ficando áspera sobre o toque? Isso tudo acontece pela falta de um cuidado simples, que é a proteção sobre a pintura aplicada regularmente. Esse Honda Fit possui já uns 10 mil quilômetros rodados e desde que saiu da concessionária nunca recebeu nenhum tipo de aplicação de cera ou selante com o intuito de proteção. Para chegarmos ao ponto em que vamos aplicar o selante, precisaremos antes fazer um trabalho completo de descontaminação da pintura. A pintura de quase todos os carros, a partir da década de 90, possui uma pintura com a base de verniz. O verniz é a camada de tinta incolor sobre essa pintura que tem o intuito de proteger contra riscos leves e principalmente a ação do tempo, como raios ultravioleta e o sereno, por exemplo. Em breve faremos um vídeo tratando melhor desse assunto. O que precisamos entender agora é que o verniz possui microporos, assim como a nossa pele. Quando o verniz não é protegido com alguma cera ou selante, diversos contaminantes que caem sobre a pintura no dia a dia acabam preenchendo os poros e grudando, causando perda do brilho, pois eles barram a luz e principalmente deixando a pintura áspera, o que ajuda a reter a sujeira, fazendo com que o carro suje com mais facilidade. Esse tipo de contaminação não sai apenas com uma lavagem simples. É preciso usarmos produtos adequados para remover tudo. Assim deixaremos os poros desobstruídos e em seguida preencheremos, nesse caso, com um selante de pintura, criando uma barreira protetora da qual falaremos mais adiante. Para fazermos a descontaminação, vamos utilizar 3 tipos de produtos, cada um agindo no seu ponto forte. Primeiro usaremos um descontaminante ferroso, nesse caso, o Iron Z da Alcance. O que esse produto faz é dissolver contaminantes ferrosos de sobre a pintura. Sua formulação tem um pH neutro e pode ser aplicado sobre qualquer superfície externa do carro, como os vidros, a lataria e principalmente as rodas, partes plásticas também. Em seguida usaremos o removedor de piche da Sonax. Assim como o Iron Z, o removedor de piche irá se concentrar em dissolver todos os pontos de piche encontrados na pintura. Acredite, muito deles não conseguimos nem enxergar antes de nós fazermos a aplicação do produto. E para finalizar, vamos aplicar a Clay Bar, uma massinha que irá trabalhar removendo todos os contaminantes de dentro dos poros do verniz. Ela por si só já faz um belo trabalho, mas eu particularmente opto por utilizar esses outros 2 processos antes, pois eles complementam o ponto fraco da Clay Bar, que é o piche e alguns contaminantes ferrosos. Esses processos seguem sempre na sequência da lavagem do veículo. Nesse caso ele já foi lavado, então seguiremos com a descontaminação. Vamos lá? Bom, a primeira aplicação, como dito, vai ser a do Iron Z, o descontaminante de ferro. Ele é bem simples, eu vou usar aqui nas 2 portas. A primeira eu vou demonstrar a aplicação a seco e a segunda a gente vai fazer a aplicação com água, certo? Então, primeiramente a gente pega o produto, põe ele na válvula de spray e faz a aplicação sobre toda a área que vai ser trabalhada. O único problema desse produto é o cheiro, que não é muito agradável, mas isso aí a gente supera para um bem maior. Aplica sobre toda a área. Certo. Agora, com uma esponjinha, pode ser qualquer tipo de esponja, tá? Só não pode ser abrasiva, agressiva. A gente vai pegar e vai dar uma agitada no produto, tá? Não precisa colocar força, nada. É só para ele pegar todas as áreas. Então, bem simples. Ó, dá pra fazer com o dedo, tá? Eu não tô colocando força nenhuma no produto.
Pronto, depois de aplicado dessa forma, a gente vai deixar ele aí agindo por alguns instantes, tá? Alguns minutos, entre 2 e 3 minutos mais ou menos. É o tempo que ele vai começar, se tiver contaminantes de ferro, a transformar esses pontos de contaminantes na cor roxa. E aí você vai perceber e a gente vai fazer a remoção em seguida. Vamos esperar alguns minutos. Bom, passado alguns minutos, a gente volta e vai avaliar como isso ficou. Vou tentar aqui com a câmera, a gente vai tentar capturar essas imagens para vocês. Vamos ver se vai dar para a gente conseguir focar direitinho. São poucos os pontos, até porque esse carro está com baixa quilometragem. Esses pontos agora para remoção é muito simples. A gente vai remover da seguinte forma. No processo de lavagem a seco, a gente vai pegar a própria lavagem a seco, o shampoo. Vamos fazer a aplicação de cima para baixo em abundância. Vai melecar um pouco o chão, depois você vai ter que fazer o trabalho para limpar ali. Ainda mais se você estiver trabalhando na casa de um cliente, tá? Então, vamos lá. Em seguida vem com a flanela, removendo o excesso. E adeus contaminantes de ferro. Vou virar aqui. Para esse outro processo, que vai seguir, que vai ser o tira-piche, a lataria do carro ela não precisa, obviamente, estar num acabamento de lustro, né? Simplesmente ela precisa estar seca, tá? Porque pro produto agir direito. Então, passei aqui. Movi tudo. Essa aqui já está bem carregadinha. Eu vou pegar uma flanela limpa e vou finalizar o processo para secar a peça. Ótimo. Bom, com água é um pouco mais simples. Eu vou pegar aqui a mangueira, ou VAP no caso, e vou fazer a remoção também de toda essa sujeira e em seguida secar a peça para receber também o tira-piche. Pronto, e agora com o pano de secagem você seca toda a área. Lembrando, não precisa dar um acabamento 100%, tá? Porque a gente ainda vai ter trabalho para fazer aqui. Feito isso, a gente vai seguir então para a próxima etapa, que é a aplicação do tira-piche. Passo seguinte, aplicação do removedor de piche. É bem simples e, como eu disse, a gente vai se concentrar nas áreas onde ocorre a maior aderência do piche no carro, que são as laterais, as portas, tá? Então, às vezes, a gente não consegue enxergar esses pontos de piche, mas depois da aplicação do produto, sempre aparece um ou outro. Então, vamos lá. Faz a aplicação com spray em toda a área da porta. Agora a gente vai deixar ele agindo aí também, amolecendo esses pontos de piche. Eles vão acabar escorrendo, então você também vai perceber. Eu daqui olhando já estou vendo alguns pontos, eu vou deixar eles agirem mais um pouquinho e antes de remover a gente vai dar um close aqui para tentar mostrar para vocês. Esse carro aqui, ele não tem muito piche expressivo, então a gente vai tentar com a câmera também pegar algum close dos pequenos que ele está removendo. Era piche que a gente nem enxergava
ao ponto que eu estava passando, por exemplo, o Iron Z aqui, o descontaminante de ferro. Esse produto ele consegue trabalhar em piches mais expressivos, em bastante quantidade também, e às vezes, se você não conseguir retirar numa primeira aplicação, numa segunda, numa terceira no máximo, você consegue retirar todo ele. Porque às vezes ele é muito grosso e você vai dissolvendo da camada de cima até chegar aonde ele está grudado na pintura do carro também. Para tirar agora esse produto aqui da pintura, aquele caso, se você está lavando a seco, a gente umedece a flanelinha e vem removendo o excesso. E junto o piche. E aqui também, adeus piche. Um problema menos no carro. Afinal, a gente não quer passar uma cera protetora de alta qualidade em cima de alguns contaminantes, certo? Não vamos proteger sujeira. Pronto. Também não precisa dar um acabamento de primeira aqui, porque a gente ainda vai fazer o processo da descontaminação com a clay bar em seguida. O processo com água, fica aí, o mesmo esquema. Abriu a torneira, não precisa nem abrir muito, removeu. Ele é bem oleoso, tá? Então, aqui você às vezes não consegue remover tudo. Se você quiser passar uma buchinha aqui para ajudar, pode passar. Mas também não tem necessidade porque ainda vai ter o processo com a clay bar. Agora, basta secar. Ou nem secar, porque a gente vai fazer o processo da clay bar. Não tem toda essa necessidade de secar ele por completo. Bom, essa foi a etapa para a gente trabalhar a remoção do piche. Em seguida, vamos entrar agora com o processo da descontaminação com a clay bar. Bom, a aplicação da clay bar ela é muito simples. Inclusive, para a gente não aprofundar tanto no assunto nesse vídeo, se você tiver alguma dúvida, nós temos em nosso canal um vídeo exclusivo feito com a utilização de uma clay bar, explicando passo a passo também, tá? Então, o conceito básico é o seguinte: a gente pega a barra da clay bar, molda ela na ponta dos nossos dedos, tá? E com isso, a gente vai aplicar um lubrificante aqui na pintura do carro. No caso de lavagem a seco, nós vamos aplicar o próprio produto na lataria do carro. Nesse caso, se você puder, concentra um pouco mais a lavagem a seco, deixa ela mais concentrada, com mais cera, vai fazer a clay bar deslizar melhor. Se na hora de aplicar você sentir que ela está prendendo um pouquinho, joga um pouco mais de produto lá. Pode ser também que ela esteja com muita água, tá? Então você tem que concentrar o produto. Então, ó, sem fazer força, a gente vai passar a clay bar em movimentos horizontais ou verticais, nunca em círculo. Passa em toda a área, até você parar de ouvir os barulhinhos que fazem, que é a própria captação da sujeira, no caso. Ou até ficar mais lisa, né? Na hora que você estiver fazendo, você vai vendo que o atrito vai reduzindo. Então, toda a sujeira que está contida aqui vai sair para clay bar, certo? Nesse caso aqui, nós estamos fazendo ela com a lavagem a seco. O que se segue daqui é simplesmente pegarmos a flanela seca e remover. Nesse caso, você já dá o acabamento, tá? Já vem puxando o lustro da pintura, trabalhando peça a peça. Aqui eu trabalhei só num pedaço. Você faz a porta inteira, por exemplo, e já dá o acabamento. Porque daqui a gente já vai seguir com a cera. No caso, se você está trabalhando com água, lavou o carro com shampoo e tal, você pode optar por uma cera líquida nessa etapa para não fazer molhadeira novamente, tá? Ou você pode utilizar o próprio shampoo que você usou para lavar o carro, coloca ele em um pulverizador e vai trabalhando de peça em peça, porque o shampoo,
Não pode secar na pintura do carro, senão ele pode causar manchas dependendo de onde você estiver trabalhando, tá? Então, aplica o shampoo. Ele vai servir como lubrificante no lugar da lavagem a seco, nesse caso. E você vem fazendo a aplicação. Depois você vai precisar enxaguar isso aqui com água. Procura trabalhar em toda a área, sem deixar espaço para que não fique contaminante para trás. Certo? Em seguida, a gente vai fazer o enxágue dessa área. Remova por completo o sabão. Beleza? E entra com o pano para secagem da área. E pronto. Agora essa porta já está toda descontaminada, a gente pode seguir para o processo seguinte, que vai ser a proteção. Então, é importante, quando a gente trabalha com a clay bar, independente se você está trabalhando com a lavagem a seco ou com a água, é trabalhar sempre isolado em cada peça. Trabalhe uma peça, enxágua e, se preciso, já seque, no caso da lavagem com água. Isso vai evitar que a pintura possa marcar, tá? E vai passando para as seguintes áreas, fazendo isso em todo o carro. A clay bar você pode passar no vidro, você pode passar no retrovisor, você pode passar em parte plástica que seja lisa, não tão porosa. Ela vai trabalhar bem em todas as situações. Caiu no chão a clay bar, lixo, porque isso aqui vai grudar no chão, o chão está cheio de sujeira, vai aderir aqui sobre a superfície, isso vai virar uma lixa na pintura do seu carro. Aí depois vocês vão dizer que eu que mandei fazer dessa forma aí, ó. Não foi. Então, para não correr riscos, caiu no chão, lixo, tá? Então vamos seguir para a etapa seguinte, que é o enceramento protetor desse carro. Feito tudo isso, agora temos a pintura lisinha e sem qualquer contaminante. O que faremos então é aplicar o selante para a proteção. Nesse caso, aplicaremos o Menzena Power Lock, um selante de pintura com tecnologia alemã que acaba de chegar ao mercado brasileiro. O Power Lock é um dos selantes mais fáceis de aplicar que eu já testei. Esse é um produto que realmente me surpreendeu, pois fornece uma profundidade de reflexo e brilho extraordinário e não faz feio em repelência frente aos principais vitrificadores do mercado. Quando eu falo em repelência, quero dizer como a água se comporta ao tocar a pintura. Junto com a descontaminação que fizemos, o Power Lock ajuda a deixar a pintura muito lisa, não criando aderência com a sujeira ou água. Ou seja, o seu carro permanece limpo por muito mais tempo, fica mais fácil de lavar e depois para secar. Bom, como eu disse, para a gente aplicar o Menzena Power Lock, ele é muito simples, tá? Então a gente vai pegar o produto, sempre aquela coisa de chacoalhar para agitar a formulação dele. Pega uma espuminha, ou uma esponja de espuma, ou uma de microfibra, tanto faz. O que a gente vai fazer é colocar 3, 4 pontinhos nela, certo? Isso daqui rende demais, ele rende muito. É um dos produtos que você consegue, com isso daqui, puxar, de repente, até para os paralamas e tal. A aplicação, ela vai ser feita sobre a pintura de forma horizontal e vertical. Eu prefiro fazer dessa forma e não em círculos, porque ele não tem ação de limpeza, só tem ação de proteção, como eu disse. Então, como não vai limpar a peça, não tem necessidade de círculo, tá? E isso também vai evitar que, se alguma coisa cai aqui, crie um risco redondo. Risco redondo, nós vemos ele de todos os ângulos. Se criar alguma marquinha, que crie na horizontal ou vertical, que você vai vê-lo de determinados ângulos apenas, tá? Apenas. Então vamos lá. Aplicação sobre toda a lataria. É uma camada muito fina do produto, certo? Não é para ficar uma camada muito grossa, porque
A única coisa que fica na pintura do carro é a que está em contato primeiro com a peça. O restante vai ser removido na flanela de microfibra, tá? Essa esponja, como ela está nova, está limpa no caso, eu vou ter que colocar um pouco mais de produto. Com o passar da aplicação pelo carro, vocês vão perceber que vai ficando mais carregada e vai facilitando a aplicação, tá? Por enquanto ela está sugando bastante o produto aqui. Eu vou fazer isso em todo o capô do carro. Apliquei tudo. Agora, o que nós fazemos é esperar que isso seque. No mínimo, 10 minutos. No mínimo. O interessante é que você deixe isso daqui por 25 a 30 minutos. Até mais, se for possível. Se o carro estiver coberto e um ambiente coberto onde não caia muito pó, você pode deixar até mais tempo. Quanto mais ficar, mais fácil vai ser para aplicar. A cera vai curar aqui, ela vai começar a evaporar os óleos dela, o silicone, e isso vai fazer com que a remoção seja mais fácil, sem deixar qualquer tipo de mancha. Apesar de que é extremamente fácil a aplicação dessa cera. Quando eu falei, eu não menti. Vamos esperar uma meia hora e a gente volta para remover. Bom, passado esse tempo, agora a gente vai usar uma flanela de microfibra para fazer a remoção dessa cera. Ela já está completamente seca na pintura do carro e isso vai ser um trabalho bem simples, tá? Então, uma flanela de microfibra com uma gramatura relativamente alta, para a gente não marcar essa pintura, a gente vai fazer a remoção. É simples. Eu me impressiono toda vez que eu uso essa cera. Então, sempre olha contra a luz, principalmente em carro branco. Carro preto vai ser um pouco mais fácil você enxergar a mancha. No carro branco, sempre bom você olhar contra a luz para ver se você removeu tudo. Esse é o segredo para depois não ficar encebado o carro. Pronto. Removido. A durabilidade do selante é de até 6 meses sobre a pintura, mas isso sempre vai depender de como o carro é lavado. Se você costuma dar uma ducha em posto, por exemplo, o shampoo utilizado geralmente tem um pH alto para facilitar a limpeza, o que com o tempo vai comprometendo a durabilidade do produto. Opte então por utilizar shampoos neutros ou a lavagem ecológica. Outro fator é se o carro fica exposto diariamente ao tempo, no sereno ou no sol. Isso também ajudará a comprometer a durabilidade. Bom, como muitos aqui devem ser como eu, a Menzerna trouxe a solução. Eu gosto de sempre ter o brilho do meu carro como se eu tivesse acabado de encerar. Para isso, a Menzerna criou o Endless Shine. O Endless Shine é uma cera em spray que pode ser aplicada entre as lavagens do carro. Ela é uma cera que vai fazendo a manutenção do brilho e da proteção obtidos com o Power Lock. Imagina, por exemplo, que você tenha lavado o carro hoje e daqui a 15 dias você o lava novamente. Ok, passados outros 15 dias você resolve lavá-lo. Então você quer dar aquele up na pintura novamente. Você poderá aplicar o Endless Shine para isso. Sua aplicação não tem contraindicação, pode ser utilizado sempre entre todas as lavagens caso você queira. Agora, para falar sobre a aplicação do Endless Shine, é o seguinte, lembrando, acabei de aplicar a cera, você não precisa necessariamente aplicar o Endless Shine em seguida, é até bom que não aplique, deixa esse selante curar, ele vai levar aqui umas boas horas para fazer isso sobre a pintura do carro. Então, deixa o Endless Shine ou para outro dia, ou então, o que é ideal, para a próxima lavagem do carro, tá? Nesse caso eu vou ter que aplicar em seguida aqui para mostrar para vocês como funciona. Simples, agitou, colocou na válvula de spray, você já vem com uma flanela de microfibra também limpa e seca. Faço a aplicação, não precisa aplicar em abundância, tá? Porque ele vai espalhar bem. Fiz a aplicação na área. Agora, com a flanela de microfibra, a gente vai espalhar por toda a área. Aqui a gente só está espalhando, não precisa se preocupar em remover nesse instante, tá? Vira ela do lado seco e aí sim a gente vem com a remoção. Essa cera ela pode ser um pouco mais chatinha de aplicar em carro escuro, tá? Dependendo, ela pode ficar manchada e tal. Se for o caso, aplica ela quando você espalhar, deixa ela secar um pouquinho e depois você vem com a flanela fazendo a remoção. Se mesmo assim não funcionar, borrifa um pouco da cera em cima de um lado da face, dessa forma. Aplica novamente para ativar a forma onde ficou mancha
e já vira no mesmo instante e puxa o brilho, certo? Com o lado seco da microfibra. Não tem erro, basta sempre olhar contra a luz para ver se não está ficando mancha, certo? Então, no caso, nós temos a luz de apoio, eu olho aqui e pronto. Pode ser luz do teto, luz do dia, luz de fora, onde for, sempre olhando contra a luz para você enxergar as manchas. Isso vai garantir que o seu trabalho fique em estado de excelência. Bom, pessoal, qualquer dúvida, entre em contato conosco, estaremos sempre à disposição. Todos esses produtos estão disponíveis em nossa loja física e nossa loja virtual. O nosso site está aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e, se sim, compartilhe com os amigos, curtam a nossa página e ajude-nos dando um joinha aqui embaixo do vídeo. Obrigado, um grande abraço e até a próxima.